Olá, para você que está assistindo essa videoaula, seja bem-vindo. Hoje eu vou explicar sobre a parte de Shell Bash, o que é o interpretador de comandos Shell Bash. O que esse interpretador de comandos faz? Ele é a interface entre você e o sistema operacional Linux. É um portal. Você se comunica com o Linux e o Linux responde para você através do interpretador de comandos. O interpretador de comandos, aí no caso que nós estamos utilizando, o Bash, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, ele pode ser utilizado para linguagem de programação. Por exemplo, você pode criar um script, um shell script, um script de backup, por exemplo, tá? Não podemos esquecer que ele é uma herança do padrão Unix, tá? E muitas características continuam presentes aí esse padrão. Um detalhe interessante do Linux é que tudo é arquivo, né? Eu já tinha dado uma breve explicação sobre isso. Cheguei a falar sobre isso, né? No caso, porta paralela, serial, os HDs, tá? Tudo isso daí são arquivos. Isso vai ficar melhor explicado no dia a dia, na prática. Vai chegar uma certa aula que nós vamos colocar a mão na massa e vai ficar mais fácil o entendimento. E por incrível que pareça, até mesmo os diretórios, tá? Os diretórios, eles são classificados como arquivos no Linux. Tudo é arquivo no Linux, tá? Bom, enfim. Outro detalhe marcante aí é o case sensitive. Deixa eu logar aqui como root. Apenas relembrando, o root ele é o administrador local da máquina, tá? Só que aqui a gente não fala administrador, a gente fala administrador no Windows. No Linux é root, mas no final acaba sendo a mesma coisa. Em tese, né? Pronto, loguei aqui. O Linux ele é case sensitive. Como assim case sensitive? Ele faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, se eu digitar o comando ls minúsculo, ele entende que é para mostrar o que eu tenho naquele diretório. Se eu colocar ls maiúsculo, ele vai dar um erro. Ele está dizendo que não foi encontrado, ou seja, ele não sabe o que eu estou digitando. Então, muito cuidado com isso, tá? Os arquivos executáveis no Linux são aí também conhecidos como arquivos binários. Então se acostume com esse nome. No Windows é executável, no Linux é binário. Mas no final acaba sendo a mesma coisa. Os arquivos ocultos no Linux são conhecidos através de um ponto. Nós vamos ver essa questão também. O root, conforme eu já tinha falado, ele é o administrador local. E nós temos aí o seguinte, o Linux ele tem uma característica muito legal aí. É uma característica herdada do Unix. Ele é multitarefa, multiusuário. Como assim multitarefa, multiusuário? Você pode, por exemplo, logar com várias contas ao mesmo tempo e fazer tarefas diferentes ao mesmo tempo. Vamos ver na prática? Deixa eu fazer o seguinte. Uma coisa legal aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui em cima ele está mostrando qual distribuição que eu estou utilizando, tá? Eu estou utilizando o Debian versão 8, mas você pode utilizar a mais atual que tiver, não tem problema algum. Mas preferencialmente, dê preferência para distribuição Debian, tá? Pelo menos para acompanhar essa videoaula. Você pode usar Fedora, você pode usar Red Hat, mas talvez alguns arquivos de configuração lá na frente mude o caminho. Então eu recomendo usar Debian. Você pode usar Ubuntu, Kubuntu, tá? Que é tudo a distribuição. Bom, uma coisa interessante é o seguinte. No teclado de vocês, do lado esquerdo, nós temos essas teclas Ctrl Alt. Por exemplo, eu vou apertar o Ctrl Alt. Sem soltar o Ctrl Alt, eu vou apertar o F1. Vocês estão vendo que aqui ele está mostrando TTY1. Agora eu vou pressionar o Ctrl Alt e depois F2. TTY2, ele abriu um segundo terminal, tá? Isso aí nós estamos digitando no terminal, não é nada gráfico. Ctrl Alt F3, por exemplo, F4, F5, e lá vai mudando, tô vendo? E assim vai mudando. Vou voltar para o F1. Por exemplo, aqui eu posso logar como root, vou fazer isso. Vou colocar a senha. E uma coisa marcante no Linux é o seguinte, enquanto eu vou digitando a senha, ele não mostra a senha para mim. Parece que eu não estou digitando nada, mas estou digitando. Normal. Vou apertar o Enter. Pronto, logou.
Agora eu vou segurar o Ctrl Alt F2. Eu tenho um usuário aqui chamado Maria, tá? Vou apertar Enter. Aí vou colocar a senha da Maria. Loguei. Ctrl Alt F3. Tô lá no terminal 3. Vou logar como João. Pronto. Aí, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tô listando. Aqui eu tô listando o que está no diretório bin. Vou voltar lá no segundo terminal. Aqui eu posso, por exemplo, entrar no editor de texto. E aqui eu posso, por exemplo, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar ls barra. Pronto. Ou seja, ó, Ctrl Alt F2 F3. Multitarefa, multiusuário. Eu estou logado com várias contas ao mesmo tempo e podendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok? Uma coisa bem marcante aqui. Deixa eu limpar a tela. Deixa eu entrar nesse usuário aqui. Vamos pegar somente esses dois aqui, tá? Estou alternando no Ctrl Alt F1 e F2. Pronto. Olha só que legal. Eu vou ter no primeiro terminal. Vamos entender o que é ou como funciona, por exemplo, essa nomenclatura aqui, tá? Nesse caso, o root. Root, aqui ele vai especificar o usuário que eu estou logado. No primeiro terminal eu estou logado como root. No segundo terminal eu estou logado como Maria. E no terceiro, deixa eu só limpar a tela. Bom, esse terceiro aqui eu posso esquecer dele, senão vai ficar muito confuso. Vou ficar só no 2 e o 3, no 1 e 2. Então, a Maria está no segundo terminal e o root está no primeiro terminal. E uma coisa que separa o root do nome da máquina é esse arroba. O arroba é um separador. Então, nesse caso, nós temos ali depois do arroba o nome da máquina. Poderia ser PC01, PC02, administrativo, diretoria, é o nome do computador. Vocês podem ver que, ó, na Maria e no root o nome não muda, tá? É o nome da máquina. Agora vamos voltar aqui para o root. Olha que interessante. Nós temos esse jogo da velha, que é o famoso sustenido. Já no da Maria é o cifrão. Qual que é a diferença? Quando tiver sustenido, significa que eu estou como administrador, ou seja, eu faço o que eu quiser no Linux. Vamos voltar aqui. Quando tiver o cifrão, significa que é usuário comum, ou seja, tem limitações, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. É assim que funciona, ok? Para ficar prático o negócio, nós temos o seguinte comando. Aqui, por exemplo, eu vou colocar esse comando aqui, ó. Init espaço 0. Init espaço 0 é o famoso desligar. É assim que eu desligo o Linux, tá? Desligo o computador que está com o Linux. Vou apertar o Enter. Comando não encontrado, só que esse comando existe, tá? Por que ele não deixou desligar? Porque eu estou como usuário comum, por causa do cifrão. Agora eu vou lá no root e vou repetir o comando. É init espaço 0. E vou apertar o Enter. Prontinho. Ele desligou a máquina. No caso, eu estou usando uma máquina virtual. Ele desligou o Linux, tá? Então, essa é a diferença. Aí, para você relembrar, na aula de FHS eu explico sobre isso. Tudo que está no diretório bin pode ser executado por qualquer um. Tudo que estiver no diretório sbin de super, né? Usuário super sbin, somente o administrador consegue executar. É isso aí. Bom, na próxima aula nós vamos detalhar mais essas coisas. Já estamos começando a colocar a mão na massa, tá? Então, um forte abraço e até a próxima.